Olá, pessoal do Podcast PL. Hoje nós temos a honra de receber Cíntia da Cruz, nossa pedagoga e uma grande mulher que nos ajuda no dia a dia com os nossos filhos no SESI. Cíntia, seja bem-vinda. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né, e vamos aí discutir, bater um bate-papo legal, né, para a gente desenvolver mais a nossa cidade, a nossa educação. Verdade. Cíntia, conta para nós primeiro como é que você chegou a esse cargo, chegou a querer assumir essa cruz, né? É um caminho, acho que sempre Deus em primeiro lugar, né, Deus conhece e sonda o nosso coração sempre, né. Eu estive na educação mesmo, buscando, né, a pedagogia aí. Primeiro, acho que foi ela que me escolheu, né, porque eu queria fazer a formação em psicologia, e aí, por uma grande amiga e profissional, né, Ione Rodrigues, muito conhecida na cidade de Matosinhos, né, que é a cidade que eu moro, sempre me via nessa área de educação. Ela que chegou a fazer minha inscrição, né, no vestibular de pedagogia, e fiz, e gostei, apaixonei, né, a pulguinha tomou conta, né. Eu trabalhava na Cabeletra em Matosinhos, né, na época era Cabeletra, hoje é IASAC, né. Então lá eu fiquei por 4 anos, estava no 6º período de pedagogia e resolvi dar um tiro no escuro, né, e pedir para ser mandada embora, para que eu pudesse procurar um estágio, né, porque até então não tinha experiência ainda, estava mesmo com 6 meses na área, né. Então, foi um tiro no escuro, mas é onde que, como eu disse antes, Deus e seus propósitos. Pedi sair em 2006, 10 de março de 2006, 10 de maio de 2006, não, gente, desculpa. Eu entrei na Cabelec em 2006, saí em 2010, 10 de março de 2010. 10 de maio eu comecei como estagiária no SESI em Pedro Leopoldo. Então foi muito rápido, foi muito assim, gratificante, muito assim, de como que Deus age, né? Porque eu saí realmente não tinha visão nenhuma, né? Se for tentar uma coisa nova, preciso fazer alguma coisa diferente. Preciso ter ousadia, né? Acho que é ousadia mesmo. Eu costumo dizer que é igual Moisés. Moisés primeiro pôs o pé e o cajado, Deus abriu o mar. Se não tivesse então eu feito vou pôr o pé aqui, falei com Deus, Deus, eu vou pôr o pé, você abre aí o chão, né? Coloca aí o chão para eu pisar, né? E assim foi feito mesmo na minha vida até hoje. Eu tenho muita ousadia mesmo. Assim, de uma pessoa muito sincera, muito corajosa, muito audaciosa, né? Então, entrei no SESI como estagiária em 2010, e aí eu tive o prazer de conhecer, e que eu falo que eu sou pupila dela até hoje, que é a Cláudia Rezende, né, que hoje é a secretária de Educação de Pedro Leopoldo. Né, a Cláudia, que era pedagoga na época, aprendi muito, devo muito a ela, né, tudo que eu sei, assim, devo muito mesmo, sou muito grata, né, pela oportunidade de aprendizagem profissional e pessoal também, né? Porque nos tornamos grandes amigas aí, através do trabalho. Sim. Então, entrei no SESI como estagiária. Em 2012, eu já iria formar, né? E o estágio pode ser com 2 anos somente. Então, o Antônio Célio, na época, era o gerente. E aí, o SESI era muito pequenininho, né? Nessa época, eles tinham 6 turmas. Era só o ensino médio que funcionava. E nisso não tinha um cargo, não tinha espaço mais para nenhuma pessoa, né? Mas Deus e seus propósitos. Com isso, na secretaria tinha uma auxiliar de secretária, ela estava grávida e ia sair de licença maternidade. E aí o gerente me propôs se eu gostaria, né, embora não era minha área, de ser uma auxiliar ali. E aí ele me disse assim, Cíntia, a gente vai indo, né, até a gente conseguir uma vaga para você ficar. Fiquei muito grata, participei de um processo seletivo, porque mesmo sendo da casa, a gente participa de um processo seletivo. Participei do processo e aí em janeiro eu comecei na secretaria do SESI. Também em maio, a gente teve uma visita do nosso gerente,
superintendente da FIENG, para conhecer a unidade, porque estava previsto uma reforma. E aí não tinha o gerente na unidade, a Cláudia estava no horário de almoço, o secretário também na época estava no horário de almoço. Quem que estava ali para atender esse superintendente era eu. E eu não sabia, não conhecia ele, era o Raul, né? Hoje ele é falecido. É o Raul, então todo mundo tinha uma tensão em relação a ele. Como eu não conhecia Agir Supernatural, tinha todas as respostas na ponta da língua, né? E ele gostava muito disso também. Então, isso foi em março, se eu não me engano, maio. E no final de maio, aí eu recebi um telefonema da gerente de educação me convidando a ir para a gerente de educação na FIENG em BH. Tomei um susto, né? E pensei assim, quem é esse peixinho no meio dos tubarões? No bom sentido, é claro, sim. né? Eu que tinha estágio, caçando né? um estágio. A minha experiência era de estágio. Eu não tinha um outro tipo de experiência. E nem nenhuma outra escola, né? A escola que eu tinha foi até no Visconde, do Rio das Velhas, em Matosinhos, que com a Ione, né? Que eu tive que fazer os estágios lá também, na educação fundamental, né? E no médio eu fiz no Bento Gonçalves. Mas era essa experiência que eu tinha. E do SESI, né? Conversei muito com a Cláudia, né? A Cláudia me instigou também a aceitar esse novo desafio. Então, em maio, final de maio de 2012, já estava na gerente de educação da FIENG. Por lá fiquei, de 2012 até agosto de 2015. E aí foi um outro desafio, nova descoberta, aprendizagem, tudo zero, né? Digamos assim, porque aí na gerência de educação a gente lidava com as 34 escolas de Minas Gerais, né? E ali são analistas, né? E eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e falava, meu Deus! O que eu estou fazendo aqui? E aí eu sou muito de observar, né? Eu observo muitas pessoas e tento pegar um pouquinho de cada uma e bater no liquidificador ali para que eu possa me tornar, quem sabe, um dia, né? Assim como muitas que passaram, hoje não estão no sistema, muitas permaneceram, né? Mas é muito louvável conviver com pessoas assim, do qual a gente admira. Sim, né? A sim. Cláudia mesmo é uma delas. Então, em 2015, eu fui convidada, aí veio o outro gerente, né? O Hérito, que é o recente gerente. Então, eu fui convidada novamente a voltar pelo SESI de Pedro Leopoldo, que era uma questão muito íntima do meu coração com Deus, né? Essa oportunidade de voltar onde que eu comecei. Né? Tá mais próximo de casa também, Sim. qualidade de vida, né? Porque eu vinha e voltava para BH todos os dias. É muito cansativo. Pegava um ônibus, não era de carro, eu pegava um ônibus, 3 ônibus, 4 ônibus às vezes. Saí de casa às 5 horas da manhã, voltava 8 horas da noite. Era muito cansativo, mas foram grande aprendizagem durante esses anos. E aí, em 2015, agosto de 2015, voltei para o SESI como auxiliar da pedagogia, auxiliar da Cláudia. Né, foi uma grande emoção para nós duas, né, voltarmos aí a trabalhar juntas, né, agora de uma forma um pouco diferente. Mas a gente tem, muitos ainda brincam com a gente que a gente não cortou o bingo umbilical, né? A gente costuma dizer aqui. E é isso mesmo, né? A gente tem uma relação, criamos uma relação muito bonita, tanto no profissional como no pessoal, né? E aí né? E veio esse tempo, fiquei de 2015 a 2020 como auxiliar, né? Auxiliar não, assistente da pedagogia. E aí, infelizmente, a Cláudia foi desligada, e aí eu tive uma outra oportunidade no final de 2020 de participar de um processo também seletivo, né, no sistema para assumir com o cargo de pedagogo. Né? A escola cresceu, né? Aí de 2015 até recente, a escola só está crescendo. Né? Até 2015 a gente estava no outro prédio, mudamos para a casa do Senai, né? E agora é SESI e Senai junto, né? No mesmo ambiente. E passamos a ter o ensino fundamental. E aí foi só crescendo, né? Só crescendo.
E passamos a ter 2 pedagogas também. Eu fiquei com o fundamental, Sim. né? E temos a Fátima hoje, que está com o ensino médio. E aí a minha história toda, resumidamente, bem assim, é toda essa no SESI, assim. Sou filha da casa, né? Com muito orgulho, tenho muito orgulho da camisa que eu visto, né? Do crachá que eu coloco todos os dias. É muito gratificante a gente estar no lugar e se sentir Que bem. gosta, né, de Né? fazer. Isso, somos desafiadas desde a hora que a gente chega até a hora que a gente vai embora, né? Mas é muito prazeroso fazer o que a gente gosta e o bem feito, né? Os desafios a gente vai aprendendo com isso. Explica para nós, Cíntia, que é meio obscura essa função sua dentro da escola, né? Você é pedagoga, mas o que realmente uma pedagoga faz dentro da escola? Explica para nós, leigos. Então, o pedagogo, ela tem que planejar, né? Planejar, acompanhar, fazer as avaliações, né? Então, quando eu digo planejar, como a gente está começando agora o ano de 2023, né? O ano de 2023 ele começa a ser planejado no ano anterior, né? Que no caso foi 2022. Então, falando um pouquinho dessa transferência de ano, né? A gente começa no final do ano sempre planejando o novo ano que se inicia. Esse planejamento começa com quadro de horários, professores, né? Alocação de professores, se eles permanecem nos anos escolares que eles estão ou não, projetos pedagógicos durante o ano inteiro. A gente já começa um ano, né, com os planejamentos desde fevereiro a dezembro. Claro que esse planejamento ele é muito maleável e muito flexível, porque isso vai se mudando ao longo do tempo. Sim, sim. Né, com os ocorridos mesmo na escola ou não, né? Com os professores, horários também as mesmas formas, informação de alunos, que a gente, todo grupo docente, né, num conselho ali no final de ano, a gente também faz esse planejamento, para a gente começar o ano com novas enturmações, e aí é pensando estratégico mesmo. Sim. Né, tanto faz no aluno, né, naquela turma ali, naquele convívio, pensando tanto o lado educacional e pedagógico, né, como no convívio mesmo, porque a gente tem que olhar que a gente está preparando, né, as crianças, os jovens e adolescentes aí para um futuro promissor, né, para uma área de trabalho, e que ali o convívio é com todos. Né? Então, resumindo ali, o pedagogo ele planeja, ele acompanha, né, ele faz essas reavaliações, né, ele muda a rota de vez em quando, né, e esse acompanhamento vai desde, igual eu disse, né, montação de horários, acompanhar a sala de aula, né? Então a gente tem ali que assistir a aula de professor, e aí é tudo estratégico, observador com o aluno. Isso. Aí ali nosso papel não é fiscalizar, pelo contrário, observar, né? É observar, é ajudar, né, tanto o professor como a turma em si, Sim. Né, como que está fluindo, para a gente estar mais próximo, né? Então, nós somos um sentido de apoio também, né? Tanto para o aluno e para a família, como os professores juntos. Hoje o SESI está com quantos alunos? Você tem ideia? Hoje o SESI tem 420 alunos, até no ano passado, né? Agora esse ano eu não sei dizer o número certo, assim. No ano passado, do 5º ano ao 3º. Isso. Nós assumimos um desafio em 2022, que voltando aí de anos de pandemia, a gente arriscou-se a abrir o 5º ano, né? Começar com o 5º ano. Foi um grande desafio, foi muito gratificante, né? Deu super certo, a gente acertou muito na contratação da profissional, né? Que é a regente, que é a Renata, acertamos, deu certo aí, continuamos com o 5º ano. A gente pensou se também ampliar já, né? A gente até tentou, na verdade, para 2023, do 1º ao 5º. Mas como também no ano de 2022 viemos aí com reformas, né? E aí houve um tempo aí que a gente precisou, né? E para o 1º e 2º ano, mobiliário é diferente, né? A escola ainda, ela está muito apagada, digamos assim, questão de cores, né? E aí, falando dos piquititito, né? A escola é mais lúdica, né? A gente tem que chamar mais atenção,
né, no sentido pedagógico também falando, né, a gente precisa entender esse novo universo. Tem que incorporar mais profissionais voltados para essa área, né? Isso, muitos, né, porque É. a gente tem que fazer essa contratação e aí tem que ser muito bem acertado, né? Tem que ser muito, porque ali nós estamos falando de base, né, a diferença para a gente que trabalhamos, né, no caso, com ensino médio. Aí a gente está indo aos poucos, né? Depois mudamos para ensino fundamental. Como a gente recebe alunos hoje, né, de 10, 11 anos, e a gente percebe muito na prática a falta da base, né? Isso que eu ia te perguntar, se então, dá para sentir. Dá para sentir muito, né? Muito mesmo. Quando era só ensino médio, o SESI, os professores, é louvável que os professores fazem no ensino médio, porque a lapidação com 3 anos, né, falando quando era só o ensino médio, com 3 anos os professores conseguiam fazer uma lapidação nos alunos em termos de aprendizado mesmo, porque muitos resultados aí, no Enem, né, eram muito satisfatórios, são muito satisfatórios, e no primeiro ano do ensino médio era muito percebido essa base, né, a falta da base mesmo. Então por isso que quando a gente começar o primeiro ano, né, do Fundi 1, no caso, a gente escolhe a dedo mesmo. É escolher a dedo, porque ali nós estamos falando de alfabetizadores. E aí não é qualquer pessoa, né? A gente tem que ir bem a fundo mesmo para ser o melhor profissional que possa ser, né? Porque tem que ter uma base boa, estruturada. Sim. Porque é assim como uma casa, né? Se a gente não tiver um alicerce bom, a casa cai. Vai cair. Uma hora ou outra, né? Vai dar problema. Uma hora vai. Ou então eu só vou empurrando um problema ali, né? A mesma coisa de unidades, né? Escolas que tem dos menores aos maiores, né? Hoje a gente tem 2 grupos grandes no SESI, né, que são os professores do fundamental e os professores do médio. Esse ano ainda permanecem separados. A proposta para o ano que vem já seja misturar alguns aí, né, professores mesmo, para não existir muito essa questão, embora vai muito de perfil, né, tem muito. Sim. Meu perfil, por exemplo, às vezes vai para um determinado ano escolar, né? E o determinado professor vai para outro, vai muito de perfil. Mas esse ano é um ano muito estratégico nosso, né? De trabalharmos muito esse olhar aí, né? Então, a gente vem com essa proposta inovadora também, né? Com esse olhar aí, para a gente ir mudando aí, devido aos anos que existia-se, e ainda existe, ainda temos sequelas dela, né? Dessa pandemia. Sim. Que agravou ainda mais esse âmbito escolar, né? Falando um pouco de pandemia, você assumiu em 2020, então você assumiu bem no olho da pandemia mesmo, né? Dá para sentir bastante essa diferença antes de pandemia e pós-pandemia, com os alunos mesmo? Muito, Ronaldo, porque aí, em todos os sentidos, viu? Em relação à ética, à própria educação de valores, porque é inquestionável para qualquer cidadão a gente falar sobre questões pedagógicas, questão de aprendizado, questão, né, acho que o menor que seja de conhecimento mesmo da área de educação, ele percebe que a pandemia mudou alguma coisa, né? Mas a gente que está na área, tive vários contatos ao longo desses anos aí, desde 2020 até recente, com outros profissionais, né, colegas da área, para entender se era somente a gente que estava vivendo e vivenciando, né, porque chegava a determinados momentos que a gente imaginava, gente, o que a gente está fazendo tudo de errado, né? Será que nós estamos fazendo tudo de errado? O que está acontecendo? Né? Abriu-se um abismo até, e aí o grande desafio era encontrar esse fio condutor, esse paralelo de novo para a coisa acontecer. Essa travessia, sabe? Essa travessia de um âmbito educacional que já no nosso país já é difícil. Isso. Né? E aí vem esse agravante, né? Então vem os desafios aí, tanto para nós como educadores também, de pensarmos e de refletirmos sobre as nossas ações, o nosso jeito de ensinar, de educar, que não poderia ser mais
de 2019, enfim, de anos anteriores. Esse foi um dos desafios também que nós enfrentamos, né, na nossa área de educação, porque muitos professores também precisaram de muita Quebrar ajuda, os paradigmas, né? porque queria aquele aluno de antes, ele não existe mais e nem vai existir, né? Os meninos voltaram aí de um ano tecnológico, né? Vamos dizer assim, porque acabou que a gente foi para a tecnologia, né? Para a gente começar em aulas online, em aulas remotas, de aprender um novo, né? Nós, enquanto educadores também, de aprender, de sair do lugar, de sair da zona de conforto. Então, tivemos, sim, vários desafios, conseguimos, né, ao longo do tempo aí, vencendo alguns. Claro que uns mais fáceis, outros não tanto, outros precisaram de ajuda, questão psicológica também. Nós, profissionais, também precisamos, né? Eu imagino. Muito. Cuidar de 400 e tantos filhos dos outros não é fácil, não. Melhor que eu só tenho 2, não é fácil. Porque chega um ponto que a gente não dá conta. Né? E tá tudo bem não dar conta. O que eu falava com um grupo de professores, a gente em reunião, né? Muitas vezes a gente choramos até, né? Trago com muita transparência, né? Esse sofrimento nosso, assim, de entender o contexto que a gente estava vivendo. Mas é o que eu dizia para ele, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Nós também somos seres humanos, nós também passamos isso que todos os pais têm que entender, que o pedagogo, o professor, o diretor, são seres humanos, eles também têm problema, eles também adoecem, também perderam pessoas com pandemia, então são todos iguais, tem que ter esse respeito e essa inteligência de entender isso. E a cobrança é muito grande, né? Principalmente nossa, porque a cobrança ela começava primeiro em nós, para depois com os pais, os alunos, né? E a gente sempre quisemos ofertar o nosso melhor, né? E eu acho que vai ser eterno isso mesmo. A gente sempre está movidos a todos os dias ser melhor do que fomos ontem. E devemos ser melhor do que fomos ontem, né? E aí, voltando, nesse sentido mesmo, está tudo bem, gente, está tudo bem. A gente também está sofrendo, mas o que nós vamos fazer aí com isso? Porque também a gente não podia ficar no muro de lamentações, né? Nós não poderíamos ficar ali reclamando de um contexto social, educacional, psicológico e não sair do lugar, né? Assim, um momento de colocar todas as nossas aflições em cima da mesa e com essas aflições chegar em soluções, né? Aí tivemos soluções individuais com alguns professores, nos coletivos, né? Assim como os pais também, como os alunos, né? Porque, como você disse, são 410, mas eu estou falando de cabecinha de aluno, né? Imagina aí, aí você atrás dobra de cada aluno tem 2 pais. Exato, então esse número só vai ampliando, né? E cada um tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, uns sentem mais, outro menos. E nós, enquanto pedagogos, nós somos no meio disso tudo. Né? Nós estamos no meio... Ainda tem os professores, ainda tem um processo administrativo a entregar. Nós estamos num círculo onde o miolinho ali é esse pedagogo, esse ser que vos fala aqui, né? A Fatinha, a Graziele, enfim, as minhas outras colegas, né? Também da área. E a gente tem que ser essa travessia, né? E aí a gente tem que encontrar o nosso ponto de equilíbrio mesmo para dar conta de ter esse melhor cuidado, assim, para atender todo mundo. E também quando não dá, e aí falar e ser muito transparente, muito claro, olha, vamos encontrar juntos. Não estou conseguindo, vamos tentar. E por muitas vezes, algumas vezes durante o ano passado, eu senti, fui muito transparente com toda a equipe, com alguns pais também, né, com a minha família até, né, de questão de ajuda mútua mesmo. E para quem tem fé em alguma coisa, né, era o momento assim. Se agarrar. É até triste dizer, porque a gente não pode deixar para agarrar, né, a nossa só no momento de dificuldade, né? Não, porque a tudo dá graças, né? E Deus é bom o tempo todo, né?
Mas tinha vários momentos que aperta, né? E aí a gente tem que dobrar o joelho no chão, não vou mentir não, né? Tem que buscar algo maior, Senhor, a daqui gente para dobra lá, o joelho no chão, você me e quando a ajuda que gente eu... dobra o joelho no chão, inimigo nenhum fica em pé, né? Mas é só nesses momentos mesmo, assim. Mas assim, qual a maior dificuldade que você teve após a pandemia? A gente falou sobre o momento de tecnologia, né? Sim. Você falou que 2021 até que foi tranquilo, mas essa volta de convívio com os alunos, que foi o susto, né? Sim, essa volta foi bem, assim, foi um impacto muito grande, né? Porque nós esperávamos até encontrar quadros depressivos, né? Ansiedades, porque isso, na própria sociedade em Sim, si, falava-se encontramos até muito, hoje, né? né? E muitos momentos, o bom que em relação a isso, os preconceitos, né, que existia com psicólogos, Caiu muito. psiquiatras, melhorou muito, ainda Caiu muito o temos, né, preconceito. mas já melhorou Muito, bastante muito. nessa questão, mas a gente enfrentou o susto maior, assim, foi a questão de educação mesmo, né, de comportamentos, né, que a gente não estava acostumado antes, de violências, de vocabulários, né, que a gente também não estava acostumados. E o mais agravante é porque muitos achavam que era normal, né? Era normal eu ser agressivo com o outro, era normal, tanto fisicamente como verbalmente. Então esse foi o maior susto, o maior desafio, porque ao mesmo tempo que nós éramos firmes, ao mesmo tempo a gente tinha que voltar um pé atrás, porque quando eu falava para o outro que não poderia fazer, o menino chora. Porque ele não estava preparado emocionalmente para receber um aceitar não. um não. Né? E era um não educacional, porque eu estou falando com o outro que ele não podia agredir o colega. Né? Então, assim, o sentimento, né, de pertencimento, essa volta num contexto dentro de uma sala de aula, porque os meninos estavam acostumados assistindo a aula, às vezes com câmera desligada, em cima sem da camisa, cama, embrulhada na coberta. Embrulhada, exatamente. Assim, bota lá para passar e vai tomar um café e vai beber água. A gente não tinha esse conhecimento, assim, o que de fato, né? E para ele entender que agora ele estava dentro de uma escola, que tinha limite, que tinha um lugar que era cheio de regras, e que essas regras deviam ser cumpridas, o comportamento, né, de como está, isso foi um grande desafio mesmo. É onde que os nossos planejamentos, eles caíram por terra, porque nós não conseguimos fazer com que, executar, na verdade, o nosso planejamento, né, durante o ano inteiro, que encerrou o ano e a gente olhou para trás e falou assim, o que eu fiz, né, gente? Trabalhei demais. E assim, tanto eu como a Fátima, que era a outra pedagoga, sempre que a gente tinha horário de chegar, não tivemos horário de sair da escola, sempre com atendimento, sempre a gente estava com atendimento de pai de aluno, os professores que às vezes queriam ter um tempo com a gente, às vezes chegava na porta, a gente estava com atendimento. Então assim, foi um ano de muitos desafios, né, de grande aprendizado, mas que passou, né, ele passou. Tendência a melhorar agora. Então assim, eu acho que no final do ano a gente já começou a enxergar a melhora já, né? Sim. As coisas já estavam caminhando mais alinhado. Sim, na verdade eu vejo o primeiro semestre de uma forma e o segundo semestre, de agosto em diante, a chavinha começou a virar ali de um lado positivo. Aquela euforia, né? aquela Sim, ansiedade, acho que começou a dar uma baixada. Alunos, né? Mas como os próprios professores começaram a entender que a gente já estava ali, qual o convívio que a gente estava, os professores começaram a conhecer de fato os alunos e vice-versa, né? Porque os professores não conheciam. Não, né? Muitos entraram no ano da pandemia, em 2020. Foi. Né? Então, assim, foram conhecer, já estava no 8º ano. Em 2020, né? Praticamente teve o quê? 2, 3 meses só. Não, um mês. Foi um mês, porque a gente começou, se eu não me engano, dia 2 de fevereiro, 2 de fevereiro ali. Dia 15 de março a gente parou, aí tudo parou. E aí a gente começou em 1º de abril, só que foi online.
Então, os meninos... Não se conheceram. Não. Na verdade, não. Porque cada um vem de uma escola, vem de uma cultura. E aí a se escola encontrou. ainda também tem que trabalhar esse lado aí de convivência, né, social. Isso, convivência social. Muitos bullies, né? E aí não foi só o SESI, né? Todas Não, as geral, escolas, a gente viu assim, casos trágicos sobre isso, né? E a gente ainda tem muito a agradecer, né? Nós do SESI temos, porque de tudo que a gente passou, assim, infelizmente teve colegas que passaram piores, Sim, né? teve situações Teve muito tristes. muito graves, né? Muito grave mesmo. Infelizmente, nós chegamos a perder mães aí, né? Mãe de aluno por Covid. Tivemos alguns parentes aí, né? Com essa perda, mas a grande maioria conseguiu passar por isso, né? E não virar piada, né? Essa questão de pandemia. Sim. Também na escola era questão muito de educação mesmo, de manter. A gente teve muita dificuldade em questão das máscaras, né? De usar máscara, de não usar máscara. Então, essa falta de respeito também para com o outro existia muito, mas vencemos, né? Chegamos um ano um pouco melhor, encerramos um ano um pouco melhor do que nós começamos em 2022, assim. Então, foi um ano, 2020 foi muito desafiador, né? Entrou pandemia, entrou essa área tecnológica, vamos ser aula online, como que vai ser? Nós não tivemos treinamento para isso, mas demos conta. Aí 2021, né, a gente já tinha aquela esperança de voltar e permanecemos de novo, mas mudamos, né? Muda a plataforma, mas aí entendendo um pouco mais, né? Os alunos dominam muito mais também, sim. né? Então aprendemos, professores aprenderam muito mais com os alunos também, né? Então teve essa troca muito gratificante. E 2022 foi esse desafio mesmo, dessa volta aí, em termos comportamentais, né, e psicológicas. E 2023 é ano de crescimento, com certeza. Com certeza. Deixar sofrer o que tinha que sofrer, né? Já passou, né, como você agora como é hora, agora é hora né? de começar a subir. Mas para o ano de 2023 ser melhor depende de cada um de nós. Né? Verdade. Não adianta, o ano ele tá aí, o dia ele é parecido, ele é igual, né, para muitos. O que faz diferença de um dia para o outro é cada um de nós. Verdade. Né? Então, ele depende de mim, depende dos professores, depende dos alunos, dos pais, né, para que a gente possa juntos construir esse novo universo, né? Qual a escola desejada, o que a gente pretende, como que a gente pretende. Então, traçar isso daí junto para que a gente possa realmente ter um ano esperançoso, né, em abundância, expectativas em todos os novas, sentidos. boas, né? Sim, que os meninos tenham orgulho, né, assim como eu disse no começo, que eu tenho orgulho de vestir a camisa. Claro. Né, que os alunos tenham esse orgulho de vestir a camisa do SESI, né, e falar, eu pertenço ao SESI, que sintam, né, esse brilho no olhar que a gente tem que ter mesmo, né, que tem que ser um lugar gratificante. Né? Que goste realmente de estudar, né? Que sabe que dali é para o futuro deles mesmo, né? Porque isso, principalmente tocando nesse assunto, Cíntia, é porque eu vejo que hoje os jovens andam muito desligados do estudo, realmente da necessidade do estudo. Muitos vão porque assim, meu pai está pagando, ou eu preciso ir lá estudar, eu tenho que pegar um diploma, é obrigatório. Eu preciso de um diploma para alguma coisa ali, que meu pai quer o diploma. Será que isso está melhorando nas escolas, ou a gente está descendo ladeira abaixo mesmo nisso, Cíntia? É bem relativo, porque ao mesmo tempo que a gente percebe em alguns alunos esse anseio de visão de futuro, e é que essa visão de futuro ainda eu preciso passar por um ambiente educacional, ao mesmo tempo a gente tem aqueles que não, que está ali realmente por obrigação, que não fazem por onde, né? Então, assim, há mas em porcentagem aí, qual a maioria? Assim, você acha eu que é acho muito... que puxam... eu acho que tem uns 60, 40, assim, por incrível que pareça, aqueles ainda que almejam que querem o futuro algo diferente. e que vejam na educação o ponto de partida, né? E que a gente, no SESI, a gente trabalha com os alunos do 9º ano, preparando eles agora para esse novo ensino médio, exatamente esse projeto de vida, né? Primeiro, para que eles entendam o lugar deles, onde eles estão, né? O lugar deles no mundo. Sim. E para onde que eles querem chegar, e aí qual o caminho. Então, esse projeto, ele vem aí para ajudar esses alunos, né, a se conhecerem
E aí o que a gente faz com esse projeto? A gente traz para dentro da escola alguns até pais mesmo de alunos em determinadas áreas Sim. afins, né, para que possam falar um pouquinho para eles ali e estimulá-los, né, no sentido da educação. Sim. Mas por incrível que pareça, eu brinco muito com os meninos no SESI, principalmente os meninos do médico. Eu falo, vocês ficam brigando, acham ruim com a gente, né? Que a gente pega no pé, mas quando você sair, vocês vão sentirem falta. E aí eles sempre falam assim, jamais, vou sentir falta disso não, quero ficar livre. Mas sempre que a gente encontra ex-alunos, sempre falam a mesma coisa, assim. Eu era feliz, eu não sabia, tempo bom, né? Porque é um outro universo. Né? As responsabilidades mudam, né? A realidade Mas quando cai, a gente está passando num processo, às vezes ele se torna doloroso, né? A gente só vai entender ele depois. Mas o novo ensino médio aí é um outro desafio, né? Que começou no ano passado, mas vem aí trazendo, eu acredito, eu tenho esperança nesse novo mudança de postura e de mentalidade mesmo dos adolescentes e jovens que possam pensar aí, enxergar que realmente eu dependo, né? E eu preciso. É muito mais do que depender, eu preciso, né? E eu preciso para quê? Essa é a grande pergunta, né? Eu preciso para quê? Porque é as perguntas que eles fazem mesmo no dia a dia, quando para que eu vou fazer? Para que eu vou estudar isso? Um logaritmo, por exemplo, né? Enfim, em várias... Até hoje eu não entendi para que eu estudei isso ainda não, tá? E várias coisas. E o novo ensino médio é exatamente para isso, assim. Então são áreas afins, né? Que eles vão pelo que eles se identificam, pelos que almejam mesmo, né? Mas tem esse... E como é que vai funcionar esse novo ensino médio? Tá meio conturbado ainda na cabeça dos pais, tá? Ninguém sabe direitinho ainda não. O SESI já trabalhou, né, no ano passado, esse novo ensino médio. Como eu disse, também foi um desafio muito grande, porque lá como em 2020, que tivemos que trabalhar as aulas online e não sabíamos, né? O novo ensino médio também veio, assim, nós não passamos por uma grande capacitação, né, de como que vai funcionar, como que faz, né? A gente aprendeu já na prática, mas aprendemos, né? Então são áreas, né? E aí o SESI existe a base comum, porque aí é lei mesmo nacional, né? Que todas as escolas são obrigatórias. Essa base. E o outro, as escolas são livres aí para escolher esses eixos, né? Sim. O SESI, nas 34 escolas, não trabalha com os mesmos eixos. Não, são 4. Cada um são diferentes. E aí houve-se, em 2021, uma pesquisa com ex-alunos e com alunos, né, do terceiro ano, que estavam no ano de 2021. Foram feita uma pesquisa pela Gerência de Educação, né, de todas as áreas, quais são as áreas, os vestibulares que os meninos cursavam, qual que era a mais procurada. No SESI antes tinha um programa antes que chamava EBEP, depois foi articulado, que era SESI e SENAI, né, curso profissionalizante. Sim. Então tem hoje SESIs que no novo ensino médio trabalham com esse eixo, né, que é um curso profissionalizante, né? Técnico. E por que não o SESI Pedro Leopoldo não está, visto que antes tinha um programa? Justamente por essa pesquisa. Porque 90% dos entrevistados informaram que faziam um curso por obrigação, né? Então, quem desejava fazer um curso técnico? O pai, que queria que o filho muitos não tinham opção também, vou fazer aqui porque é o que eu tenho. E era questão de bolsa, né? Então, os primeiros ali eram bolsistas, mas tinha que fazer o técnico. Então, o menino não fazia o técnico porque ele escolheu fazer o técnico. Era a opção que tinha. Era a opção que ele teve para fazer porque ele passou num processo, né, e ganhava bolsa. Mas para ele ter essa condição da bolsa, ele tinha que fazer um técnico. E, indiferente disso, quando chegava-se ao final que eles iam fazer o vestibular e aí o Enem, era muito pouco as áreas das engenharias, né? Porque aí eram cursos técnicos de eletrotécnica, mas muitos iam para outras áreas. Então não era justificável o SESI Pedro Leopoldo ter o eixo, né, com o curso profissionalizante. Então hoje trabalha-se, chama Gama e Alfa, né, que o Gama é voltado sim para a área de engenharias, a matemática aí, as tecnologias, para os alunos que têm
esse viés, assim, né, tecnológico, Sim. assim, então essa é a área que a gente mais indica para ele. E aquele aluno que vai mais para as humanas, né, a gente tem o AMPS do Alfa, que é voltada aí para biomedicina, né, para farmácias, direito, esses outros cursos. E como é que vai funcionar? Começa no 9º ano agora, né? No 9º ano, no 2º semestre, a gente começa a preparar os alunos Tá no 1º ano. para esse projeto que eu disse, Sim. né, de projeto de vida, para que ele possa fazer uma escolha de qual itinerário que ele vai escolher para cursar o ensino médio. Então, a gente prepara ele, a gente coloca para ele, né, esse novo universo. Isso somente, a gente só vai falar de ensino médio só depois que ele passou por esse programa de projeto de vida, porque aí ele já se viu enquanto pessoa, o que eu sou, o que eu pretendo ser, onde que eu quero chegar, ele já traçou esse caminho, e aí tá um pouco mais claro para ele, na cabecinha dele, porque, convenhamos, são meninos aí de 14, 15 anos, para escolher uma profissão para fazer uma vida, profissão não vai. E tá tudo bem se der errado. Sim. A gente fala muito isso com eles. E não é uma escolha para a vida. E aí a gente trabalha com os pais também, porque os pais, assim como nós na educação, na escola, a gente está ali como apoio para ampliar ali a cabecinha dele. Mas a escolha é dele, porque senão ele vai se frustrar ali durante 3 anos. Porque uma vez que ele escolheu, ele vai estudar do 1º ao 3º ano todas aquelas áreas. Indiferente, eu escolhi fazer lá a área das exatas, né, tecnologia, enfim, mas durante meus 3 anos, cheguei lá no 3º ano do médio, eu vi que, nossa, eu acho que eu quero ir para o direito. Tá tudo bem, ele não vai sair prejudicado no Enem porque ele estava numa outra área. Porque, indiferente das áreas que ele escolhe, ele está sendo bem preparado para fazer a base Enem. Continua sendo... porque ele vai ver português, matemática em todas as áreas. Sim. Ciências, biologia, geografia, né? Ele continua com essa, só acrescenta, no caso, por isso que aí amplia a carga horária deles também, né? Eles passam a ter 2 dias na semana de contraturno, porque eles permanecem com a grade curricular, que é nacional, e aí vem as extras, né? Então vem disciplinas extras, né? Eu tenho biodiversidade bioética, democracia em debate, aí eu venho transformações químicas, então eu vou acrescentar, eu não vou tirar. Sim, sim. Né? Então eu acrescento, e grande dos pais, porque achavam que tirava alguma coisa, né? Então, no começo se eu vou para a área das exatas, então eu não vou ver mais a humanas. Não, pelo contrário. Você continua vendo as humanas. Só que o seu foco maior é nas exatas. Mas ele amplia muito aí esse... Então esse trabalho vai ser para quê? Para na hora que ele chegar lá, na hora de fazer um Enem, de escolher uma faculdade, ele vai saber para que lado ele vai. Né? Vai ter uma base. Não vai precisar pegar um técnico novamente para criar. Aquela coisa assim. Os vestibulares antigamente, quando não passava por o Enem, né? O vestibular, você fazia a prova da área que você escolheu. Isso mesmo. Né? Esse novo ensino médio é puxando um pouco para esse sentido aí. Porque mesmo com o Enem, ainda tem várias universidades que permanecem com vestibular. Verdade. Né? O aluno que ele escolhe fazer esse vestibular, ele está mais do que preparado do que antes, né? Mas é um desafio, sim. Né? A gente aprendeu agora, a gente mudou um pouquinho a rota agora para esse ano, né? Mas os meninos aí, a gente achou que no final do ano teria algumas mudanças, né? Alguns alunos iriam mudar de itinerário, né? Mas não. Foi um grande desafio no começo, né? Porque tudo que é novo assusta, né? Tudo que é novo assusta. Até a gente conhecer, até a gente entender como que muita coisa funciona, aí a gente vai caminhando, né? E a maioria dos alunos escolhe mais o quê? Mais exata ou mais Muitos, no 1º ano, muitos foram para a humanas, porque é aquele famoso bicho-papão da matemática, né? Mas a turma também é muito perfil, porque a gente vê a turma assim, porque os alunos que são da humanas
são alunos a turma é mais concentrada, a turma, você percebe uma turma menos agitada, digamos assim, né? Os alunos ali da matemática, da tecnologia, Já é mais aí já inovação, são, né? Já é mais agitado. porque eles Conhecimento. já são mais de práticas, né? Porque nós estamos falando de outro perfil. Mas hoje está tete a tete, digamos assim, não temos, escolhe mais esse, mais... Porque aí tem dois tipos de pensamentos, né? Inclusive dos alunos do 9º ano do ano passado. Alguns pensam no sentido de, eu quero fazer medicina, então eu vou para o âmbito, né, do alfa ali das humanas. Mas eu tenho dificuldade na matemática, por exemplo. Se eu for para o outro âmbito, vai me ajudar a ampliar isso que eu tenho dificuldade. Então, tem dois tipos de pensamento. Tem aquele que realmente eu vou aprimorar aquilo que eu já sou muito bom, né, e quero ficar melhor ainda. Ou eu sou muito bom nesse, mas eu tenho uma dificuldade de cá. Eu vou preferir ter pelo menos uma base melhor aqui, porque eu posso encontrar lá no final, né, esse outro âmbito aí que eu não era bom. Então, os alunos têm esses dois tipos de pensamentos, e cabe a nós tentar ajudá-los, né, da melhor forma possível para essa escolha. Hoje você vê nos alunos com esse perfil de querer fazer uma faculdade? Eu encontro com muitos colegas meus, filhos de alguns colegas, que você, não, eu só vou fazer uma coisa na área da tecnologia, não pretendo fazer faculdade, não. Eu percebo muito uma mudança depois dessa pandemia, né? Porque aí a gente voltou muito para a tecnologia, né? Mas tem os YouTube aí da vida, né? Exato. De jogos, né? Que a gente tem. Até a febre do futebol voltou, né? Tinha parado com isso, agora voltou novamente. Então temos, mas eu vejo muitos ainda em questão de ter um diploma universitário, seja mesmo na área da tecnologia, porque hoje em dia a gente também tem vários cursos, né, nessa área aí voltada para tecnologia, tanto é que o SES tá vindo com essa pegada tecnológica, né, a gente está engatinhando ainda com algumas coisas, mas agora a gente tem até uma equipe da robótica, né, que vai competir agora em fevereiro. Então a gente começou para esse ano de 2023, vamos ter aí oficinas, né, da robótica, mas no SES aí já temos braço robotizado, né, então a gente já tem as impressoras 3D, mas a gente vem com essa pegada e justamente é um novo universo, né, e não tem como olhar para trás e sermos igual éramos, né, não existe. Estamos na área da automação, indústria 4.0, caminhando para 5.0, né. Exato. E é uma realidade da nossa área, principalmente da nossa cidade. As indústrias hoje são muitas aí nesse mercado aí tecnológico, né, com muita programação, né, então os alunos que vão para essa área aí têm que ir para esse eixo aí das exatas, né, porque programação mesmo, porque muitos veem tudo lindo, né, um robô funcionando, mas aí esquece que ali tem uma matemática, tem uma física, né, ali tem muito mão na massa para resolver, né. E se a gente nós, enquanto seres humanos, a gente tem que cumprir o nosso papel, né? Porque senão as máquinas estão aí. Vão dominar o mundo. Esses dias mesmo vi numa reportagem, um robô nos Estados Unidos, juiz, que irá defender... Um robô juiz que irá defender Agora eu esqueci qual foi a conduta, né, do cidadão lá, mas é um robô que irá defender. Onde nós estamos indo, hein? Então, assim, nós temos que ter o nosso papel, né? A tecnologia está muito avançada. Esse dia passou que ele se auto-recupera sozinho. Se ele tiver algum chip, alguma coisa queimada, ele mesmo descobre e reconstrói aquela parte danificada. Então, a gente, até chegar nesse nível, tem muito estudo atrás disso. Nós temos a dificuldade de enxergar que nós erramos, né? Por muitas vezes. Então, o robô tira
a lição, Eu né? tenho medo disso. Dessa lição, assim, Tenho muito medo disso. é assustador. É É aquilo que é assustador. novo, né? Como eu disse Nossa, me antes, o que é assusta novo muito. assusta, né? Ainda eu sou mais do velho ainda. O telefone me assusta muito, imagina um computador, um robô, né, julgando outra pessoa, é muito assustador. Mas o que você espera, a Cíntia Cruz espera aí da Cruz para 2023, para o seu pessoal? Bom, eu espero realmente que nos tornamos pessoas melhores, né? Acho que eu parto desse princípio, né? De sermos pessoas diferentes do que fomos, né? Ontem do que fomos 2022. E a partir dessa diferença de mudança, né? Espera aí um ano de muitas promessas esperançosas, né? De um ano muito mais assertivo, com grandes desafios também. Acho que acredito que nós somos moldados por Tem desafios, que né? ter Pelo menos eu, desafio, né? Cíntia, sou moldada a desafio, né? Para a gente sair do nosso comodismo, né? De querer investir mais, né? Investir mais em nós, né? Com capacitações mesmo, para que a gente possa Acreditar mais ofertar em nós, né? mais. Acho que a gente, nós seres humanos, ao mesmo tempo que somos muito esperançosos, por que eu digo isso? Porque se você parar para pensar, a gente faz programação de, de viagens, às vezes a gente paga parcelado diversas vezes, acreditando que no dia tal a gente vai estar bem para realmente ir. para essa viagem, né? Fazemos planos aí, sempre os nossos planos são sempre muito para o futuro, né? Acreditando que amanhã eu vou acordar e vou realizar. Então, acredito eu que nós somos ao mesmo tempo esperançosos. Nós não somos, né? Porque a partir do momento quando surgem grandes desafios, por exemplo, e a gente se vê naquela responsabilidade de atravessar e chegarmos de maneira melhor, a gente começa a duvidar da gente mesmo. Verdade. Né? E aí tá essa mudança de postura, porque enquanto nós tivermos o comodismo de não sair do lugar, de desejarmos ser, né, uma educação de qualidade, o que essa educação de qualidade ela precisa, né? Ela precisa que todos nós olhemos com a tão palavra que foi usada em 2020, que é a empatia. E de fato a gente perde ela ao longo do tempo, né? A gente fala muito, igual a questão da solidariedade no final de ano, ela é muito linda, bonito de né? falar, né? Mas isso tem que estar no meu dia a dia, né? Ele tem a minha essência, os meus valores, eles têm que estar em todos os meus dias, né? E não precisa de uma data especial para ser solidário, não, né? Pelo contrário, acho que todos os dias é uma data especial, porque verdade. Deus nos dá essa oportunidade de viver. Se Deus me deu a oportunidade de abrir o olho hoje, enxergar e levantar da cama, é uma oportunidade de vida nova, né? Então eu tenho que fazer melhor do que eu fiz ontem. A partir do momento que nós enxergarmos que é uma dádiva de fato, né, estarmos neste mundo e todos nós temos uma missão e um propósito, o mundo passa a ser diferente. Né? Dentro da nossa casa passa a ser diferente. Né? Então que possamos sermos pessoas convictas da nossa realidade, né, que não percamos de fato a nossa essência enquanto cidadãos, enquanto cristãos, né? E aí eu sou uma pedagoga cristã, né? Sou católica, apostólica, romana, né? E tenho a liberdade e ousadia de dizer mesmo assim, com toda a minha convicção, onde eu estou, Deus está, né? E assim somos nós e cada um de nós, né? De olhar para o outro, primeiramente entender o outro, né? No contexto do outro. Se colocar no lugar do outro primeiro, né? Exatamente. Se a gente se colocar no lugar do outro todo dia, a gente vai ser pessoas melhores uns com os outros. Sim. Né? E aí, falando do lado profissional mesmo, da educação, eu não acredito em uma educação individualista. Né? Eu não acredito numa escola que ela não é parceira. É difícil, né? É difícil encontrarmos aquilo que a gente estava conversando antes, do eixo, do ponto de equilíbrio, que a educação ela não pode ser um cabo de guerra entre escola e família. Pelo contrário, nós queremos o mesmo norte, né, que ali é uma educação
de qualidade para o filho ou para o aluno, né? O caminho é o mesmo, Sim. né? Ele pode ser diversos, mas o caminho é o mesmo. Então nós queremos o mesmo. Buscamos os mesmos lugares, nós queremos chegar no mesmo final, né? Então é juntos, É. né? É juntos e juntos somos mais fortes, né? São frases, até clichês, né? Que a gente usa no dia a dia. Mas praticamos muito pouco. A gente tem que realmente viver aquilo que a gente fala. O primeiro problema, a gente liga para pedagogo. Pedagogo, tá um negócio errado essa escola aí. Exato, mas a gente tá ali, estamos, né, para oferecer, assim, o melhor possível, né, e eu, enquanto estou como pedagoga do SESI, né, porque tudo é passageiro, né, um dia passa, né, mas os nossos filhos estão alunos, mas daqui a pouco já vai estar seguindo outro caminho. Exato. Né? Enquanto estou, realmente, eu pretendo, primeiramente, ser uma pessoa diferente, né, do que foi, com muito mais princípios, assim, mais transparentes até para o outro, né? Espero ofertar, né, uma essência mais vindoura mesmo, que o outro possa chegar naquele lugar e realmente sentir mesmo. É aqui que eu quero que meu filho esteja, enquanto aluno, é aqui que eu quero estudar, sabe? É aqui que eu quero estar, eu gosto daqui, eu pretendo, né? Assim, isso, lógico que não depende só de mim, somos de todos nós, né? Mas que 2023 realmente seja um ano muito prazeroso, esperançoso, né? Convicto que realmente ele vai ser diferente, vai ser melhor. E exato, vai ser melhor, porque seremos pessoas melhores. Não basta a gente acreditar, esperançar, aqueles e botar clichês, essa esperança nos outros, né? A gente tem que fazer a nossa parte primeiro. Aqueles clichês de primeiro de... né? Vou emagrecer esse ano. Exato. Né? Mas não, sai do papel mesmo, né? Precisa sair do papel. É a teoria do caderno novo que tem que acabar, né? Caderno novo é só no primeiro dia, no segundo dia já tá velho. Já muda tudo, né? Então a gente tem que ter essa teoria de melhoras. E para melhorar a gente precisa ser uma pessoa melhor. E eu tenho certeza que nossos alunos, nossos filhos, né? Tem esse de 14, tem uma pequenininha. Daqui a pouco ela vai estar aí também, se Deus quiser, no SESI. Né? Você tem que abrir o primeiro ano rápido no SESI aí, para bem conseguir colocar ela lá, né? Pra gente dar essa sequência. Porque realmente é uma escola muito boa, profissionais muito educados. Conflito é normal ter, né? Você está trabalhando com mais de 800 pessoas no final das contas, juntando pais e alunos. Não é a mesma cabeça, não é os mesmos pensamentos, não é a mesma cultura, a mesma fé. Então são convivências diferentes, né? Mas a gente tem que ter o interesse de melhorar. Que esses meninos aí vai ser o nosso futuro. É isso que vai cuidar de nós quando nós tiver velhinho aí. Vamos precisar desse trabalhando aí para cuidar da gente. Exato. E essa base do SESI é muito boa, né? Não é porque meu filho está lá, não. Acho que se perguntar, 90% das pessoas hoje querem que um filho no SESI, querem uma escola boa, que é uma escola muito interessante, vamos dizer assim, porque ela é interessada nos alunos, ela não simplesmente passa conteúdo, ela passa ideias, passa desenvolvimento. Né? Cíntia, muito obrigado por ter vindo participar com a gente, bate-papo muito bom. Tá? Eu que agradeço, né, a oportunidade desse bate-papo, assim, né? Espero ter contribuído aí, né? Com nossa, nossa presença aqui contribuiu demais. Né? Eu agradeço, estamos sempre à disposição, né? De vocês aí, de todo mundo. Né? Conte conosco. E toma muito remédio para paciência, que 2023 só está começando. Pode deixar. Não, a gente costuma, quando a gente pede paciência para Deus,